Agora, com o aparelho desenergizado, segurança em primeiro lugar, vamos desmontar o aparelho. Lembrando que toda a estrutura dele é de plástico, e esse plástico, com o passar do tempo, ele fica um plástico ressecado. Cuidado no abrir, que você pode quebrar esses ganchinhos aqui, os suportes, e quebrou esse aqui, a tampa cai direto. Esse modelo de aparelho, a placa receptora ela fica grudada na tampa. Tem modelos que ficam grudados na carcaça. Com muito cuidado, nós vamos ter que abrir a tampa de conexão aos bornes para poder desconectar o cabo da placa receptora. Desconectamos aqui o conector da nossa placa receptora. Puxamos os ganchos para fora para não quebrar, para não quebrar esses ganchinhos. Aqui está a nossa placa receptora. Depois nós vamos retirar ela da tampa e instalar com o aparelho todo desmontado para poder fazer as verificações. Vamos tirar os filtros. E vamos retirar os flappers. Lembrando que esses flappers, nós temos o quê? Flexionar ele no meio para poder desencaixar do encaixe do meio, para daí retirar as laterais. Esse lado ele tem um encaixe retangular e no outro lado é apenas o pino. Cuidado com a buchinha, tem aparelhos que vêm com uma bucha e você retira, a bucha cai, o refrigerista não percebe, quando coloca o aparelho fica se vibrando, fazendo barulho quando liga a ventilação. Vamos lá, damos uma leve curvada nele, cuidado para não perder as buchas e retiramos o nosso flapper. Os encaixes aqui, esse encaixe ele quebra com muito cuidado também, conforme for passar o tempo ele resseca e o flapper começa a cair. E a nossa buchinha, cuidado para não perder a buchinha. Agora nós vamos retirar a nossa frente. De uma forma geral, os aparelhos sempre vêm com dois, esse aqui tem 4 parafusos em cima e com 2 ou 3 parafusos embaixo. E temos mais um encaixe que fica aqui dentro, por trás dessa tampa. Retiramos os parafusos, com muito cuidado para retirar. Amigo refrigerista, você que está acostumado já sabe quão difícil é retirar essa frente, por causa dos encaixes dela. Não só retirar, mas encaixar também é um pouco complicado você encaixar ela. Tudo, nada é forçado, tudo é encaixado. Ó, ele sai sozinho. Temos os encaixes de cima, né? Esses encaixes aqui, eles quebram também com o passar do tempo, esse plástico ele resseca e depois você não consegue mais colocar ele. Estamos aqui com o nosso aparelho desmontado, vamos retirar a tampa do acesso à placa-mãe. Retiramos. Agora nós vamos colocar a nossa placa receptora para poder verificar, fazer os testes. Com a nossa placa receptora fora, aqui o que nós temos na nossa placa receptora? Um sensor infravermelho que vai receber o sinal do controle, o display que indica as funções, temperatura, tem modelos que não tem esse display, tem apenas os LEDs indicadores, conectado na nossa placa-mãe. Aqui está nossa placa receptora, nossa placa-mãe. Vamos puxar aqui, aqui nós vamos fazer uma avaliação geral da nossa placa. Nós temos o nosso relé do compressor, que é o relé de acionamento do nosso compressor, temos o capacitor do nosso motor ventilador, né? E temos aqui as entradas dos nossos sensores, ó, os conectores dos nossos sensores aqui, ó. Aqui temos os dois sensores, temos aqui, vamos tirar o sensor que fica conectado à nossa unidade evaporadora, ao nosso trocador de calor. Esse sensor, ele já é de metal para ele ter um melhor contato, melhor transmissão de calor, melhor leitura de temperatura. Ele fica diretamente no nosso evaporador. E temos o nosso sensor ambiente, que o pessoal chama de cabeça de fósforo, porque ele tem a cabecinha pretinha. Esse aqui é o sensor ambiente. Nós temos aqui nossos dois conectores. São conectores geralmente de cores diferentes, até o contato ele vem com a cor indicando, ou até mesmo de forma diferente. Isso depende muito do fabricante. O que nós vamos medir? Tudo vai depender do estágio que apresentar o problema.
apresentou problema no motor ventilador. Abriu os flappers, chegou no ventilador, ele disparou o alarme. Primeira coisa, vamos ver se o motor tá livre. Ele está livre, está rodando solto, então sabemos que as buchas estão ok, o motor não está pesado, né? Nós temos aqui o contato do nosso motor ventilador, os 3 fios aqui de ligação, né? Temos aqui os 2 fios que vão ficar no capacitor e entram neutro, e o outro fio que entra em fase para poder fazer a alimentação. Vamos lá ao nosso problema. O problema pode ser então no nosso motor ventilador, que pode estar trancado, pode estar queimado, pode estar trancado, e o capacitor, e nos nossos sensores. Para fazer a medição dos sensores, vamos utilizar o amperímetro, o alicate amperimétrica, né? Utilizamos em ohms, lembrando sempre em 20.000 ohms, 200.000 ohms, nunca utiliza em 20.000 ohms, 20K, nunca utiliza em 200 ohms devido à sensibilidade. Você não consegue medir um sensor em 200K, no modo que o amperímetro ele apita, né? Nesse caso, nós vamos medir apenas os sensores para poder passar para vocês o defeito. Nós vamos fazer as medições do nosso sensor. Vamos prender o nosso amperímetro, alicate amperimétrica, colocando em 20K, 20.000 ohms, né, para poder medir o sensor. Vamos retirar o sensor ambiente, né, para a gente poder fazer as medições. Com os 2 polos aqui, colocamos um ponto em cada conector do sensor. Esse aqui é pequenininho, aí, olha lá, 11.8 ohms. O que vai valer na tabela de temperatura, que dá mais ou menos aí uns 21, 22 graus, temperatura ambiente aqui. Esse sensor está ok, que é mais ou menos a temperatura que está hoje aqui. Encaixamos ele novamente. Vamos medir o sensor do evaporador, que mede a temperatura do gás expandido. Vamos colocar aqui novamente aqui, né? Ele tem os 2 pinos, temos que medir o contato com os 2 pinos aqui. Opa, aqui é um pouquinho meio complicado, mas olha lá, 12.20 ohms, o que vai dar mais ou menos uns 20 graus, 21 graus. Está batendo a temperatura. Hoje em dia está um dia mais frio e os 2 sensores estão com a mesma temperatura. Isso quer dizer o quê? Que os sensores estão ok, todos eles estão ok. Se tivesse algum avariado, a temperatura deles estaria bem diferente. Um estaria com 15 ohms e o outro com 8, 9, um com 20 ohms. Ele dá uma diferença bem grande, ou ele dá em curto, ele fica em aberto quando o sensor está avariado. Então, dessa forma, a gente consegue identificar esse problema que ele se pisca todo. Geralmente, 80% dos casos é os sensores de temperatura que estão avariados. Então, problemas de aparelhos que você pega se piscando todo, você pode ir basicamente já que é no sensor. Vamos supor, se o motor ventilador não conseguisse partir, ele começasse a girar e pararia. O problema estaria onde? Estaria no nosso capacitor do motor ventilador. Para isso, precisaríamos de um capacímetro. Esse capacitor, vamos fazer uma leitura, é um capacitor de 1.2 microfarad. Com o capacímetro, nós vamos fazer a medição do nosso capacitor. Lembrando que temos sempre que utilizar uma escala acima do que vamos utilizar. Vamos medir. Se o nosso capacitor é 1.2 microfarad, vamos utilizar com uma escala de 20 microfarad. Temos sempre que descarregar o nosso capacitor, senão se ele estiver carregado ele queima o capacímetro, e desconectar o motor ventilador da placa, senão você não consegue medir o capacitor da placa. Com uma das pernas do capacímetro conectamos numa das pernas do capacitor, na outra e 1.21 microfarad. Esse capacitor está ok. Lembrando, tem sempre aquela variação de 5% para mais e para menos, né? Para poder identificar se o capacitor está ok ou não. Então já identificamos problema no motor ventilador, que poderia ser o capacitor ou a bucha dele trancada, e os problemas do sensor. Nesse problema do aparelho se piscar, geralmente ele envolve os sensores ou até mesmo o motor ventilador. Lembrando, isso é para um caso que você não tem a relação de código de erros dos aparelhos, que é muito mais difícil você ter uma tabela gigantesca com N fabricantes, com vários códigos. É muito mais fácil você saber como o aparelho pensa, saber a lógica do aparelho para você poder consertar o aparelho. Medimos os sensores, o problema poderia ser um dos sensores ou poderia ser o próprio capacitor do motor ventilador. Vamos conectar para poder ligar o nosso aparelho e vamos fazer algumas simulações para vocês verem. Encaixamos a placa.
a medição do motor ventilador. Poderia ser o motor ventilador também avariado. O motor, na verdade, são 3 bobinas internas. E essas bobinas, todas elas estão interligadas para criar o campo magnético. O capacitor ele faz a compensação desse campo para dar força para o motor poder girar. Então, como essas bobinas estão sempre interligadas, eles têm que dar continuidade entre elas. Vamos medir nosso motor. Lembrando, sempre colocando nosso perímetro em 20.000 ohms ou 20K para fazer as medições. Temos ali os 3 pontos da bobina. Medimos a bobina 1, está ok, está intacta, não está rompida. Bobina 2 também está intacta. Vamos medir agora se ele está para a carcaça. O motor não está queimado, tá vendo? As 3 bobinas estão intactas, nosso motor está bom. Constatamos que o nosso motor está ok, está livre das buchas, o capacitor está ok, ele não está queimado, não está passando contato para a carcaça e fizemos a medição dos nossos sensores, que os nossos sensores estão ok. Conectamos. Vou deixar a placa encaixadinha aqui para a gente poder acompanhar, para vocês visualizarem melhor. Agora já verificamos todo o aparelho, fizemos as medições de sensor, capacitor em geral. Eu prendi a placa receptora aqui para ficar melhor para vocês poderem visualizar, né, para a gente poder ligar o aparelho com ele desmontado. Vamos lá então, energizamos o nosso aparelho. Primeiro passo, vamos com o nosso controle remoto mandar o sinal para a placa receptora, recebeu o sinal, mandou para a placa mãe. Está abrindo os flappers aqui, que não estão aqui, mas o motorzinho está trabalhando. E o motor ventilador já está funcionando, está na ventilação média, baixa, está na alta já e vai estabilizando. Nesse meio tempo, ele está fazendo a medição dos 2 sensores, está fazendo a medição da temperatura, ver se eles estão ok, se não estão avariados, se não vai dar nenhum alarme. Após ele manda ligar o compressor, de um período, esse sensor tem que ter uma temperatura mais baixa, pois ele está lendo a temperatura do gás expandido na unidade evaporadora. Ele fez essa leitura, a máquina continua trabalhando normalmente. Se não tiver alteração de temperatura, ele também dispara um alarme. Pessoal, essa era o que a gente queria passar para vocês, essa dica de manutenção. De 80% dos problemas aqui realmente é sensor, né? A gente pega muito problemas aí dos sensores avariados, o pessoal vai por placa, liga, poxa, Davidson, eu estou com um problema, o que pode ser? A maioria é sensor. Alguns problemas vai acabar dando no capacitor do motor ventilador, mas de uma forma geral é sensor. Se você não tem um manual desses aparelhos para você conseguir fazer essas medições, verificar esses códigos de alarme, com essas dicas que a gente dá, você vai conseguir solucionar não só essa marca, mas de todas as marcas de ar-condicionados split e capacidades aí de 7.000 até 30.000 BTU, modelo Highwall, você consegue solucionar utilizando esse padrão aí. Muito obrigado, agradeço a todos aí pela paciência, por assistir esse vídeo. Estamos na próxima aí. Um abraço, amigos referistas, até a próxima.